O tema da mensagem de hoje é: receberei o espírito de impulso para a realização. Nós vamos trocar a expressão impulso para Espírito Santo. Amém? Porque só o Espírito Santo é que nos impulsiona a realizar e chegar ao lugar onde nós desejamos. Até mesmo no momento do arrebatamento, em que o Senhor voltar para buscar a igreja, é Ele o fator principal que vai nos resgatar e levar. Enquanto a vida, amado, é com Ele que você conta, é com Ele que você, todos os dias se posiciona. Então nós precisamos estar de bem com o Senhor, de bem com o Espírito Santo. E você vai entender através da passagem o que esse Espírito, quando ele nos impulsiona, aonde ele nos leva e o que ele quer que nós façamos. Josué capítulo 14, versículo 6 diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu, e lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora de 85 anos. Estou forte ainda, hoje como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué os abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Levante a sua mão e diz assim: a minha herança vai vir no tempo em que eu verdadeiramente confiar na ação do Espírito Santo, do Espírito de impulso para as minhas realizações. Amém. Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, toda realização, Senhor, ela tem que passar diante de Ti, porque se o Senhor não assinar embaixo, se o Senhor não der o seu aval, nada podemos fazer. Ainda que Satanás queira entrar no meio e dar o aval dele, nós não pertencemos mais a ele. Então, Senhor, a realização só virá quando vem de Ti, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar de um jovem chamado Caleb. Quando ele recebeu a promessa, ele ainda era jovem, da idade do pastor. O pastor tem um ano mais novo que Caleb. Caleb recebeu a promessa com 45, eu tenho 44. Eu sou muito mais jovem do que Caleb, claro. Mas Caleb, a Bíblia diz que ele era de jovem em vigor. É tanto que quando ele tinha 85, ele diz assim: olha, a mesma força que eu tinha há 40 anos atrás, 45 anos atrás, eu tenho hoje. Então, amado, isso é um impulso, ou seja, uma força, uma ação que faz o homem se movimentar. Antes mesmo de eu começar a falar de Caleb, eu quero citar um exemplo no Novo Testamento que fala de Pedro, que perto de Jesus ser crucificado, ele diz assim: Pedro, você disse que me ama, mas você vai me negar por 3 vezes. Ele diz: não, Senhor, jamais faria isso. Você vai fazer isso. Quando o galo cantar pela 3ª vez, você vai estar me negando pela última. E aconteceu. Então ali fala de um Pedro medroso, de um Pedro, que andava com Deus, tinha a
a sabedoria, né, de ser o escolhido do Senhor, que aprendeu com Jesus, mas não tinha intimidade com o Senhor. Meu amado, não adianta nada eu ficar 30 anos numa igreja se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não consigo ouvir a voz do Senhor e ter a sensibilidade do Espírito Santo, porque senão eu serei apenas religioso. Repita comigo: eu não quero ser religioso. Eu não quero ser religioso. Eu quero ser sábio. Eu quero ser sábio. Pela presença do Espírito Santo. Pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode mudar muitas coisas. Ele pode nos trazer sabedoria, ele pode nos trazer unção, ele pode nos trazer um mover até na nossa vida prática, porque ele está e habita dentro de você. Pedro, que negou Jesus, né, que correu de um lado para outro, correndo de toda a pressão que havia, era aquele Pedro que quando Jesus morre, ele fica debilitado, ele fica angustiado, ele fica triste, ele diz que ele vai voltar a pescar, ele vai voltar para as suas práticas antigas. Mas um Pedro diferente, quando no dia que ele ouviu a voz do Senhor, que diz assim: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, ele permaneceu, ele ficou. E no dia de Pentecoste, um Pedro medroso, que tinha medo de falar até com os servos que estavam do lado de fora, ele enfrenta os sacerdotes e falam para aqueles homens: olha, isso que vocês estão vendo é a unção do Espírito Santo, que nos impulsiona a vencer, e se vocês não aceitarem Jesus, vocês vão tudo para o inferno. Ele poderia morrer naquela hora. Ele estava numa sala chamada Cenáculo, dentro do templo. Ele estava numa área em que aqueles homens eram autoridade, mas ele não estava falando dele mesmo, ele estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a fazer a vontade de Deus, a fazer a tua vontade, a alcançar os lugares onde antes nunca haveria pensado em alcançar. Amém? Caleb, ele tinha esse espírito apostólico. Isso significa que ele tinha uma essência. Ele sabia a quem ele servia. Amém, meu irmão? Caleb, ele não sentia como os demais sentiam. Ele não tinha os costumes da terra, os costumes daquele povo. Caleb sentia o que Deus sentia. Como Davi, que a Bíblia diz que ele era considerado como a menina dos olhos. Sabe? E nós desejamos e precisamos desejar isso. Ser como é o coração de Deus. Números 14, 24 diz assim: porém meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Quem faz essa promessa é Moisés. Ele diz assim: olha, Caleb, ele é diferente de todos os outros. Ele poderia ser mais um na multidão, ele poderia ser igual a todo mundo. Pastor, aonde você quer chegar? Eu quero chegar no que Deus quer te dizer nesta noite: para de ser igual a todo mundo. Deus quer te fazer diferente. Deus quer fazer você ir além. Deus quer fazer você conquistar aquilo que outros do teu lugar ainda não conquistou. Mas nós queremos ser igual, e por muitas vezes nos comparamos dizendo assim: mas todo mundo é igual, eu sou igual a todo mundo. Deus te faz diferente, e Ele quer que você comece a exercer isso. Caleb tinha esse espírito diferente, e esse espírito era a ação do Espírito Santo. Talvez, amado, por um profissional que tem esse espírito, sabe, ele não quer ser normal, ele não quer ser um mero brasileiro, ele quer ser na tua área, sabe, no teu trabalho, naquilo que ele acredita, ele quer ser alguém diferente. Porque hoje em dia nós competimos conosco mesmo. Nós estamos trabalhando, e aquilo que você faz, tem centenas de pessoas que fazem igual ou melhor do que você. Mas nós temos aquele ditado que diz que o sol brilha para todos, nos acomodamos com isso. Caleb não se acomoda com isso. Caleb, ele entra na terra prometida e ele diz assim: escuta, Deus me deu aquela terra, não deu? Só que todo mundo está dizendo, e eu vi com meus próprios olhos, que lá tem um gigante. Só que Caleb não estava olhando para o problema, para o gigante, ele estava olhando para o que estava além do gigante. Quando Deus nos dá alguma coisa, a primeira coisa que a gente começa a olhar é o problema, é a dificuldade, é a barreira, é dizer: não vou conseguir, não vai dar, vai ficar caro, é impossível. Deus está dizendo: olha a bênção, porque atrás de toda essa barreira que chega na frente, porque toda casa ela precisa de um muro, você está olhando para o muro, você não entrou dentro da casa ainda. Talvez essa casa por lá de fora parece uma prisão, mas dentro dela há um palácio. Para de olhar o muro, para de olhar as pinturas externas,
Amém, meu irmão? Muitas vezes a nossa religiosidade, ela simula uma relação com Deus vazia e sem realizações. Está cheio de crente religioso que não realiza nada, que não conquista nada, que não avança nada, é apenas religioso. Vai à igreja, sabe? Como vai antigamente, ia de domingo na missa. Fazem a mesma coisa, porque priorizam qualquer outra coisa, menos a Deus. Prioriza fazer hora extra, prioriza trabalhar até um pouco mais tarde, prioriza, sabe, cumprir a ordem do patrão que pediu, que você nem é obrigado, mas ele quer fazer média, mas não quer fazer média com Deus. E vai ser sempre um religioso, a sua vida nunca vai mudar, porque não tem o espírito de impulso que havia em Caleb. Deus quer mudar a sua história. Amém, amado? Preste atenção. O espírito de impulso para a realização. É isso que Caleb tinha de diferente. O espírito de impulso, ou seja, o Espírito Santo que o impulsionava para a realização. Essa é a primeira característica que o Espírito Santo manifestou em Caleb. Engraçado que o Espírito Santo, ele age na vida de pessoas, e é provado isso dentro da Bíblia, e de cada um ele faz um jeito. Tem pessoas que o Espírito Santo usa para cantar maravilhosamente bem, e as pessoas são tocadas, são curadas. Outro Espírito Santo usa com uma unção de cura. Outro Espírito Santo usa como usava Sansão, com a força, sabe, fenomenal. Outro Espírito Santo usava, como usava Davi, tocava uma harpa e o rei que estava endemoniado ficava liberto. Amado, Deus, ele tem uma arma especial que é do teu tamanho, do seu número, e ele só está esperando você dizer: usa-me, Senhor. E quando você realmente quiser ser usado, esta unção, sabe, esta força, esta energia que vem do alto dos céus, que sobrepassa o seu coração, vai chegar à autoridade das tuas palavras e das tuas mãos. Amém? Números 13, 27, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os anaquitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitaram nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Preste atenção. O povo chega para Moisés trazendo um relatório. Em outras palavras, o povo queria calar Moisés, porque o povo é assim. Enquanto a coisa está andando bem, eles estão dizendo sim, 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 glória a Deus e aleluia. Quando eles começam a avistar qualquer coisa diferente do que eles gostariam de avistar, ele já muda o cardápio, já muda a falange, já muda o jeito de ser. Não é verdade? Ser humano não é assim? Então, Moisés disse assim: olha, vamos para lá, porque esta terra emana leite e mel. Traduzindo, é uma terra boa, é uma terra próspera, é uma terra que não é seca, é uma terra que tem abundância de água. Eles viviam da agricultura, né? É uma terra que tudo que se plantar dá, e dá em abundância. Isso quer dizer emana leite e mel. Essa era a tradução. Eles foram lá cheios de alegria, de gozo, e disseram assim: então vamos lá ver essa terra maravilhosa, né? Quando eles chegam lá, eles realmente se deparam, sabe, com um fruto muito grande. Só que logo à frente eles também viram o gigante, os filhos de Anak, que estavam possuindo a terra. Então eles voltam e dizem assim: olha, Moisés, você disse que a terra era boa. É, a terra até que é boa, boazinha. Já começou a diminuir. A terra é boazinha. Mas olha lá, tem uns gigantes enormes. A gente perto dele parece gafanhoto. Nunca vamos possuir essa terra. Está vendo quando vão numa alegria, quando vê a barreira volta, diminuído, angustiado, triste, e ainda dizendo que o líder não falou nada daquilo que era de Deus. Caleb, ele ficou tão indignado que ele disse para o povo: ei, cala a boca, vamos subir a terra. O Moisés disse que nós vamos alcançar e pronto. Ainda que esteja os anaquins lá, e daí? O Senhor não disse que seria fácil, mas nós somos rebeldes no Egito, estamos pagando isso hoje. Aquele que quiser venha comigo, porque eu estou indo agora.
Sabe, meu irmão? Ele tinha esse espírito que impulsionava. Talvez ele poderia dizer, se ele fosse um Sansão da vida, ia dizer que esse Espírito Santo que estava nele fazia o mesmo que Sansão, dava força e ele lutava, né, e matava todo mundo. Caleb era um guerreiro qualquer, como qualquer um outro, mas o que diferenciava o espírito que estava em Caleb era esse impulso. Quantas vezes você está de braço cruzado, olhando as coisas acontecerem e não faz nada? Está dizendo que era a vontade de Deus, que Deus prometeu, mas veio a barreira, então a barreira hoje é maior do que a bênção de Deus. Se você estiver esperando que o Senhor venha retirar as barreiras e as muralhas, o paradigma é você que tem que quebrar, a muralha é você que tem que colocar por terra, porque o que Deus prometeu para ti está à sua frente. Possua esta terra. Glória a Deus, aleluia. Amém? Caleb faz o que Moisés deveria ter feito. Infelizmente Moisés ele era muito manso. A Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da terra. E em parte ele era meio religioso, sabe? Mas Caleb não, Caleb tinha aquele impulso. Caleb foi impulsionado pelo Espírito Santo. Enquanto Moisés estava intimidado, talvez pela sua religiosidade, dizia, vamos ver o que Deus vai fazer. Caleb disse, não vamos ver nada. Deus já deu a palavra, nós vamos em frente, porque Ele não pode voltar atrás da sua palavra. Sabe, irmão? Se Deus melhorou na tua vida, vai. Você dá um passo e já quer orar, dizendo, Deus, e agora? Estou no caminho certo? Dá mais dois, meu Deus, e agora? Estou no caminho certo? Ô querido, se Ele diz para você ir, Ele sabe os caminhos que você vai trilhar, e Ele sabe quais são as barreiras que você vai alcançar, mas Ele tem a certeza que Ele é contigo e você vai vencer. Amém? Dentro de Caleb pulsava o poder de Deus. Para quê? Para realizar. Ele tinha um espírito de realizador. Amém? Caleb, sob as leis do Espírito Santo, ele conseguia enxergar a oportunidade de realização. Você vai abrir um negócio e você se depara com tantas outras pessoas que têm um negócio quase igual ao seu, e você diz, nossa, mas hoje em dia aluguel, fiador, sabe, tem que fazer propaganda, tem que fazer marketing na internet, tem que fazer, acho que não dá não vou conseguir, não é para mim. Você vai continuar prostrado, esperando o dia que a bênção bate na tua porta, porque ela já bateu e você disse, desse jeito eu não quero. O Senhor, quando nos dá o ouro, Ele nos dá uma pedra rústica, para que você venha lapidar. Se você não quer ter trabalho, então você não quer ter bênção, porque aquilo que vem fácil, vai embora fácil, mas aquilo que você trabalhou, lapidou, construiu, poliu, você vai dar muito mais valor, e Deus quer que você valorize aquilo que Ele te deu. Não adianta, amado, nós fazermos uma campanha após outra, se você não tem esse espírito de impulsão, de impulsionar, sabe, de ação. Se você está esperando acontecer, meu Deus, eu orei, Deus entregou através da palavra, através do louvor, sei lá, de alguma maneira falou conosco, que Ele era conosco, que nesta noite Ele estava nos dando a vitória. Por que eu estou esperando a vitória bater na minha porta? Só se for alguém chamado a vitória, porque a vitória já está em você. Jesus, quando estava próximo aos discípulos, depois da sua morte, Ele sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos. Ele diz assim, recebei o Espírito Santo. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram aquilo, eles acreditaram e eles viveram, porque foram impulsionados por esta palavra. Quantas palavras de vitória, de conquista, de bênção, de restauração, de ressurreição você já recebeu e entrou no ouvido e conseguiu vazar pelo outro? Até quando você vai ficar esperando, ainda vai ter coragem de dizer para Deus, Deus, quando é que vai vir a minha bênção? A bênção já está contigo há muito tempo, a senha já está com você, que é o nome de Jesus, basta você usar. Amém? Hoje é o dia de receber este mesmo poder, amado, a manifestar dentro de cada um de nós, este Espírito Santo que nos impulsiona para a realização. Tudo que você fizer vai ter barreiras. Não olhe para a barreira, olhe para a promessa. Como é aquele que tem um espírito de impulso para a realização? Preste atenção. Uma tribo que tem esse espírito, ela se diferencia das outras. Por quê? É como Caleb realizava feitos que nunca antes alguém fez.
Amém? Quem tem esse espírito é obstinado pela realização. Eu tenho essa obstinação, eu vou realizar, eu vou fazer. Josué 14:12 diz assim: agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que de lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor será comigo para os desapossar, como prometeu. Caleb podia dizer assim: Senhor, dá esse monte para mim, mas em nome de Jesus faz uma limpeza lá primeiro. Tira aquele bando de gigante, aquele bando de endemoniado de lá, que eu não quero sujar minhas mãos, eu não quero lutar, eu não quero fazer força. Então o Senhor vai, limpa tudo, sabe, lixa tudo, deixa tudo bonito, polidinho, aí eu chego. Caleb disse assim: dá esta terra do jeito que ela está, porque assim como o Senhor prometeu que seria comigo, não vai ficar um gigante na terra, porque todos serão por terra. Sabe, irmão, é isso que nós devemos querer, ser obstinado pela realização. Pessoas que trabalham de forma acomodada procuram sempre o caminho do conforto, sabe? Sempre estão procurando o conforto. Seus sonhos são tímidos, pequenos, só desejam o óbvio. E o óbvio você não precisa sonhar nem desejar, porque é óbvio que já vai acontecer. Não é verdade? Você sabe que você estudou, que você lutou, e o máximo que você consegue é ganhar R$1.000 por mês. É óbvio. Você precisa ter um sonho além do óbvio, de avançar. Mas nós precisamos conquistar. E quem tem esse espírito de impulso para a realização, na verdade são pessoas inconformadas. E diz assim: olha, eu estou aqui nesta empresa, mas aqui não é meu lugar. Meu objetivo é alcançar A, B ou C. Ainda que eu tenha que estudar para isso, que eu tenha que lutar para isso. Agora já aquelas pessoas falam: não, tá bom assim. Passa 5, passa 10, passa 15 anos, tá bom assim. Enquanto você achar que tá bom assim, vai ficar assim. Porque a Bíblia diz: o que você ligar na terra será ligado no céu. Mas aquilo que você desligar: Senhor, eu estou aqui por pouco tempo, mas eu quero algo mais, eu quero ser uma pessoa empreendedora, eu quero ser um homem de realização, eu vou alcançar, eu quero testemunhar o que o Senhor fez na minha vida, eu não me conformo do jeito que eu estou, enquanto eu estou aqui, muito bem, mas eu já vou mandar currículo para tudo quanto é lugar, já vou começar a fazer aqui, fazer ali, porque eu mereço mais. Caleb esperou, porque ele era um homem santo, ele era um homem obediente. Ele esperou, sabe, mais de 40 anos, até que alguém, o rei da terra, que era Josué, pudesse se posicionar. E no momento que se posicionou, ele disse assim: agora é chegada a minha hora, dá minha terra porque eu vou entrar. Ele podia dizer: não, demorou demais, já tenho 85 anos, agora eu não tenho mais pique para isso. Se o meu pique é o mesmo, porque a minha fé é a mesma, e o Espírito Santo que está em mim é o mesmo. Amém, meu irmão? E a pessoa assim, ela precisa acordar todos os dias com esse desejo de conquistar. Depois da conquista da terra, Caleb ele vai até Josué e ele pede o melhor da terra. Ele diz assim: eu estou disposto a lutar pelo que eu quero. O Senhor te pergunta nesta noite: você está disposto, está disposta a lutar pelo que você quer? Ainda que todos digam não, vai frente. Persevera. Assim será você, amado, lutando com as forças renovadas do altar, que sai do altar para a tua vida, sabe? Com esse avanço que ninguém pode impedir. 2. Quem tem este espírito não precisa ser cobrado por ninguém. Josué 14:9 diz: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Amém? O versículo 10 diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85, estou forte, ainda hoje como o dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Ele continua dizendo:
Ele era cobrado, amado, porque ele era o realizador. A partir do momento que nós começamos a ser realizadores, nós também passamos a ser cobrados. Porque as pessoas olharão para ti e verão em você um potencial. Amém? Há pessoas que só sabem realizar sob pressão. Precisa ser pressionado primeiro para depois realizar. Sabe aquele funcionário que diz assim: mas ninguém falou nada. Eu até vi que isso aí estava caído no chão, que tinha que recolher, mas como ninguém falou nada e eu vi todo mundo passando por cima, eu também passei. Sabe aquele crente desse jeito? Fala: mas eu não sabia que tinha que orar para ir na casa de ninguém orar. Eu não sabia que tinha que jejuar antes. Eu não sabia que eu tinha que me preparar. Eu não sabia que eu tinha que fazer. Sabe, não quer saber. E vive sob pressão, e nessa pressão não há realização. Só dá um resultado debaixo de comando. Não tem voz e iniciativa. Moisés estava lá quando Caleb disse para o povo: cala a boca. Ei, peraí. Para de falar da derrota. Para de falar da desgraça. Para de falar que lá só tem gigante. Lá tem bênção. Deus nos prometeu e nós vamos possuir. Tem gente que você conversa com ele e dá mais honra ao diabo do que a Deus. Ele fala tanto do diabo, que o diabo se levantou, que o diabo fez, o diabo está lá no inferno dizendo: eu não, está amarrado, não foi eu não. Ou ele fala: Deus me livre, não fui eu. Sabe? Maior é o que está contigo. Caleb era motivado pela promessa, meu amado. Ele tinha o impulso do Senhor no seu interior. Ele sabia que Deus era com ele. Isso era o bastante. Isso era o que, sabe? Era o que precisava. É igual eu vejo um crente: se tiver 10 encontros, ele participa dos 10. Porque ele quer dizer assim: eu quero ser sarado. Filho, você foi sarado uma vez, você já foi perdoado. Agora coloque em prática o que você aprendeu e bola para frente. Amém? Você já foi curado da enfermidade. Para de ficar tomando remédio a vida toda. Não, mas eu tenho medo de parar. Se eu parar, vai que a doença volta. Ou você está curado, ou você não está. Caleb, ele era um homem fiel ao seu líder. Ele estava debaixo da autoridade de Moisés, mas absolutamente não tinha as características de Moisés. Moisés era pacato. Caleb, ele era alguém impulsivo. Ele não esperava ninguém mandar, ele ia e fazia. Esse espírito de impulso que Caleb tinha para a realização, ele adquiriu, não foi de Moisés, foi do Espírito Santo. Manso era só Moisés. Amém? Imagina, Moisés manso, Josué manso, Caleb manso. Essa é a mansidão total. Até se posicionar para fazer alguma coisa era difícil. Amém? É por isso que Deus coloca desta maneira. É como eu sempre ensino, que 2 galos num terreiro não dá certo não. Numa casa, o marido e a mulher, um tem que ser o galo, se possível o homem, né? E a mulher a galinha. Quando é o contrário, a mulher, o galo, o homem, a galinha, é um desastre essa casa. No começo tudo vai bem, mas chega uma hora que ela não tem mais esse impulso que Deus deu ao homem. E aí então ela entrega os pontos. Na nossa vida nós precisamos disso, sabe? Dessa sucessão que hoje está derramada sobre a igreja. Quem tem esse espírito alcança o precioso que Deus reservou para os valentes. Não seriam os medrosos? Não, os valentes. Josué 14:12 diz: agora pois dai-me este monte, né? Porque o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes cidades, e o Senhor porventura será comigo para desapossar como prometeu. Preste atenção, amado. O Monte Hebron não era para qualquer um. Era um lugar que tinha que ter valente para assumir. Aquilo que você quer, Deus te deu, mas Ele não dá para qualquer um. Ele entende que você é um valente, que não vai cruzar o braço, mas que você vai avançar. Senão, amado, Ele não te daria. Mas pastor, se Ele me deu, por que não aconteceu? Porque você se acovardou até agora. Porque você está esperando que Deus limpe o gigante da terra.
Porque você está esperando que Deus tire a muralha da frente. Porque você está esperando, sabe, que as chagas vão embora. Porque você está esperando uma série de coisas, está esperando sinais. Deus não tem mais sinais para você. Ele já te entregou a vitória. Amém? Há coisas preciosas, amado, que não são alcançadas por todos. Sabe por quê? Porque apenas os valentes é que alcançam. Há pessoas que só fazem o óbvio. E aqueles que andam pelo óbvio, andam pela média, esses nunca vão alcançar a realização. O Monte Hebron se tornou um local de unção, onde só havia unção de reis. Ou seja, Deus preparou para Caleb o melhor. Ele soube esperar e ele venceu. Deus tem lugares altos para a tua vida, sabe? Lugares de honra, que serão conquistados por homens que são capazes de realizar o que nunca ninguém antes realizou. Glória a Deus, eu creio. É isso que você precisa viver daqui para frente. Porque se a gente achar que nós estamos na média, somos normal e no óbvio, você não consegue ficar na igreja há muito tempo. A igreja começa a se tornar um fardo, porque você não tem visão, você não tem sonho, você não tem meta. E nós precisamos dessa meta. Imagine esse homem, amado, esperou 40 anos, mas ele tinha uma meta: eu vou alcançar. Ele sabia o horário certo, o dia certo de pedir. É claro que naquela época se vivia muito mais do que hoje, né? Mas ele tinha essa convicção. Caleb tinha um sonho. E se você não tem sonho, você morre. Se você não tem projeto, você, sabe, paralisa onde você está, você começa a atrofiar. E Deus, ele tem para a igreja as promessas. E cada dia você vai ouvir da boca do pastor, esse que vos fala, ou qualquer outro que aqui tem, que Deus tem promessa na tua vida. E essa é uma verdade. E nós estamos focados nisso. E essa promessa que nos dá vida. A promessa de tantas coisas e a principal de vida eterna. Amém? Aqueles que têm um espírito de impulso, amado, para a realização, esses vão se diferenciar na terra. João 14:12 diz o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto do Pai. O Senhor, ele te dá hoje um espírito de impulso para a realização. O Senhor, ele te dá as bênçãos, e essas bênçãos vão te acompanhar. Repita comigo: eu realizarei na minha vida profissional o que nunca foi realizado. Haverá transformação. Haverá motivação no meu interior. Que vai me impulsionar a realizar. Os meus olhos serão curados para enxergar as oportunidades de Deus. O impulso de realização me projetará a lugares altos e de destaque. Eu serei diferenciado nesta terra. E Deus atrairá as preciosidades da terra e colocará em minhas mãos. Em nome de Jesus. Eu vou encerrar e eu quero que você profetize o que está no quadro. Vamos ler tudo junto, amém? Eu